Muito bom dia, na paz de Cristo Jesus, mais um programa Bíblia Sagrada com você aqui diretamente do estúdio da Gospel FM na cidade de Caldas Novas, onde você ouve pela 104.9, acompanha também aqui pelo nosso canal Gospel Vida com aqui diretamente no YouTube, ao vivo e também posteriormente você pode ouvir a gravação que vai ficar disponível aí todos os estudos aqui da Bíblia Sagrada. Aqui quem vos fala, Alex Vidal, lembrando que você também pode acompanhar essa programação pelas plataformas digitais, acessando app.gospelhd.com.br, app.gospelhd.com.br, é os meios aí que você consegue acompanhar as nossas transmissões da Rádio Gospel HD, Rádio Gospel FM. E nós seguiremos aí com o estudo da declaração de fé das Assembleias de Deus. Ontem falamos aí a respeito de dois aspectos muito importantes, né, que é a inspiração de Deus na criação da Bíblia Sagrada. Então falamos da inspiração divina e verbal e plenária da Bíblia Sagrada, a nossa única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Falamos também que cremos em um só Deus, que esse Deus ele é eterno, que ele é subsistente em três pessoas distintas, que embora distintas são iguais em poder, glória e majestade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial seres humanos por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Então falamos aí, né, a respeito da inspiração de Deus na Bíblia Sagrada, que é justamente o nosso programa, é a base dos nossos estudos, e falamos também a respeito de Deus, o Deus que criou essa Bíblia Sagrada, que é o mesmo Deus que criou todo o universo, criou todas as coisas a partir do absoluto nada, né? A partir do absoluto que não existia, passou a existir. Então nós vemos aí essas duas passagens aí importantíssimas que fala a respeito da inspiração divina e também da existência de Deus. E hoje vamos prosseguir esse ensino, né, falando aí a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vamos trazer aí algumas explicações a respeito de Cristo, por que ele veio, né? Qual é a razão que ele veio, qual que é o impacto de Jesus na nossa vida nos dias de hoje, e qual é o impacto de Jesus aí na eternidade. Vamos falar também um pouco a respeito do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho. Senhor vivificador que convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo e regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. Então é importantíssimo que você pegue papel e caneta, pegue aí a sua Bíblia de estudo, acompanhe todos os estudos, como eu falei e venho repetidamente falar, você precisa sim consultar a palavra de Deus, que é a única regra de fé, que é aquilo que vai trazer aí a verdade. O Eric Miguel está na sonoplastia hoje nos ajudando. Eric Miguel, aumenta o nosso retorno das caixinhas de som, que eu não estou conseguindo ouvir a minha voz. Dá uma aumentadinha no retorno. Retorno das caixas de som aqui do estúdio. Ainda está baixo, pode aumentar. Isso, muito bem. Agora ficou bom, né? Porque senão até o final aqui eu já não tenho mais voz. Então, no ponto 3 que vamos falar hoje, no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem na sua concepção, e no seu nascimento virginal e sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em uma ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. Para falarmos um pouco a respeito de Jesus, nós temos que entender qual que é o sentido de Jesus ter vindo à Terra, qual que é o sentido de Cristo ter dado a vida ali por nós, ter derramado sangue puro ali naquela cruz e ressuscitado ao terceiro dia. Nós bem sabemos que Deus, ele é o Criador dos céus e da terra, ele criou tudo do absoluto nada,
E Deus, ele sempre criou tudo para que fosse algo em harmonia celestial. Deus criou tudo para ele, para a honra dele, para a glória dele. E então chegou ao ponto de se criar o mundo e se criar a humanidade. Deus, ele não cria a humanidade com a intenção que essa humanidade fosse se tornar uma humanidade corrupta. Ele cria ali o jardim do Éden, como todos conhecem aí em Gênesis, né? Ele vai estar narrando aí a criação do homem a partir do pó. Falamos ontem a respeito disso, no primeiro episódio da série aí da Bíblia Sagrada, dessa confissão de fé. Então, Deus cria o homem a partir do pó da terra. Mas Deus cria também um jardim, que é conhecido ali, o jardim no Éden, né? Esse jardim ele é montado ali no Éden e é colocado a humanidade. Quando analisamos o princípio da Bíblia Sagrada ali, vemos que ali não há morte, que ali há tudo tranquilo, que Adão tinha acesso a toda a sua alimentação, a toda a sua vida. Também lhe criou ali o adjuntor, que foi a mulher, que foi Eva, né? Criou posteriormente, tirando da costela do homem ali. E ali eles viviam num lugar que era um lugar que a gente pode falar que era um paraíso. Era um lugar de tranquilidade, não tinha inveja, não tinha rancor, não tinha as coisas malignas. O ser humano ainda não conhecia o mal. E Deus coloca uma árvore ali no meio do jardim, a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E ele dá uma ordenança ao homem para que não comesse daquele fruto. Em hipótese nenhuma, ele poderia comer daquele fruto, mas do restante de todo o jardim, ele poderia possuir. E aí vem muita gente e pergunta, fala, se Deus já sabia que Adão e Eva iria pecar, iria comer do fruto ali proibido, ia desobedecer a Deus, por que então Deus plantou ali aquela árvore e deu livre acesso às pessoas de terem um acesso àquela árvore ali e cair em pecado? Então, a própria pergunta já responde, já traz a resposta, porque Deus deu o livre acesso, a livre escolha. Deus, ele não cria uma humanidade ditada a regras, ele não cria, como estamos vivendo hoje, né, humanoides, que são robôs ali controlados pela humanidade. Deus, ele não cria esse mecanismo que já tem os seus comandos, as suas decisões, conforme ele define ali. Deus não cria máquinas, Deus não cria uma história já pronta que pudesse seguir ali, porque não faria sentido. Deus cria o homem, cria a humanidade para adorá-lo ele, para adorar a ele, e adorar em espírito e em verdade, adorar por uma decisão própria, obedecer a Deus por uma decisão própria, não porque Deus colocou ali que ele deveria obedecer ou que ele deveria seguir os princípios. Então, por isso, Deus planta a árvore, nos dando a escolha que pudéssemos viver ali na paz, na tranquilidade, sem conhecer o mal, mas Deus nos dá a oportunidade também de conhecer o mal. E todos sabem a história que a serpente esteve ali no jardim do Éden, convence a Eva, né, a comer desse fruto, e posteriormente também a Eva convence o seu Adão ali a comer desse fruto. A partir desse momento, Deus cumpre o que falava para eles, que eles, a partir do momento que eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam e também teriam conhecimento do bem e do mal. Todos bem sabem que Adão e Eva não morreram carnalmente, né? Eles não desceram à sepultura ali naquele momento, mas eles foram expulsos do jardim do Éden e aí inicia a morte espiritual. Então, eles não morreram carnalmente, mas morreram espiritualmente, fazendo ali separação entre Deus e o homem. Então, a partir deste momento, o homem decide, ele por si próprio, a se contaminar, a conhecer o bem e o mal. E um dos principais pontos dessa falha do ser humano, né, não foi simplesmente comer o fruto, mas o principal ponto que temos que observar foi desobedecer a Deus. E a desobediência a Deus, ela gerou a morte ali de Adão e Eva espiritualmente, foram expulsos do jardim e teve todas aquelas maldições lançadas sobre eles ali, que eles sofreriam a partir de agora, que a mulher sentiria dores no parto, que o homem comeria do suor e assim por diante. Diversas situações que Deus coloca ali sobre Adão e Eva.
Mas no decorrer do tempo, a gente sabe também que aí Caim e Abel é fruto de nascimento, de relação entre Adão e Eva. E Caim e Abel, eles crescem ali, passam um tempo com seu pai, mas com a sua mãe, e eles oferecem ofertas a Deus ali. Com certeza, Adão e Eva conversou com eles, explicou, falou sobre Deus, falou sobre tudo que havia acontecido, e ali eles cresceram e conheceram essa história e resolveram fazer oferta a Deus. E a gente bem sabe aí, né, que Caim não oferece algo que agrada ao Senhor, mas Deus atenta mais ali à oferta de Abel. Alguma coisa teve na oferta de Caim. A gente não sabe se, às vezes, Deus pode ter atentado somente mais para a oferta de Abel, mas o que a gente sabe é que houve ali uma questão de divisão do homem com Deus mais uma vez. Por que que Deus ele dá aquela atenção direto para a oferta de Abel e não de Caim? Nasce aquela inveja ao coração de Caim, como todos conhecem a história, e Caim se levanta, mata Abel. Ele é amaldiçoado por Deus, lançado por uma terra distante, onde ele forma uma nova família. Também não sabemos ali o período, né, o tempo que se passou essa fase. Existem algumas perguntas e algumas especulações com quem que Caim casou, mas existe também algumas respostas de salto temporal. Se você vê na Bíblia, em Gênesis principalmente, a criança já nasce e de repente ela já tem filho. De um versículo para o outro se dá um salto temporal ali de muitos anos. Então não tem como a gente saber o que aconteceu ali com Caim, com quem Caim se casou. Vai ficar na especulação, porque a Bíblia Sagrada ela não foca em certas explicações, porque a Bíblia Sagrada ela tem um foco principal, que é explicar e ensinar à humanidade como se voltar a Deus. E ali, passado o tempo, a humanidade ela se corrompe cada vez mais. Quanto mais o tempo passa, mais a humanidade vai se corrompendo. Alguma minoria das pessoas se voltam a Deus, andam com Deus, e chega o momento de Noé. Noé ali, com toda a sua família, eles são tementes a Deus, e toda a humanidade está corrompida, não querem mais compromisso com Deus, não querem mais se chegar a Deus, todos se afastam de Deus, aquele Deus criador que criou no jardim com todo o amor para que o homem vivesse em tranquilidade e em paz. Então vem o dilúvio, acaba com todos os animais da terra, com toda a humanidade, a não ser os animais que ficaram ali na arca de Noé. Noé e a sua família, que era ali seus filhos, a esposa dos seus filhos e toda a sua família ali na arca. Depois que passa aquele tempo, que toda a terra é destruída ali, né, todos os animais, todos os seres humanos, Noé sai da arca e começa novamente a humanidade. De lá para cá, a gente percebe que Deus cria um povo através dos seus projetos, dos seus planos, porque o plano de Deus e o projeto de Deus desde a criação da humanidade foi para adorá-lo. E aí a Bíblia também, em Apocalipse, ela vai dizer que Cristo foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, Deus já tinha o plano de salvação mesmo antes de ter criado Adão. E aí vai decorrer essa história, onde Deus vai ter um povo ali que vai se multiplicando através de Jacó, que é formado ali as 12 tribos de Israel. Tem o filho José, que vai para o Egito, que tem 2 filhos, que aí Jacó adota aqueles 2 filhos ali que fazem parte também das 12 tribos de Israel. E ali no Egito eles prosperam, eles melhoram de vida, mas passado alguns anos, né, José morre e fica aquele povo ali preso no Egito. Quando foi passando muito tempo e aquele povo ali foi crescendo, foi aumentando, né, o povo do Egito começou a temer o povo de Israel, o povo de Deus, com aquelas situações de guerra, acreditando que o povo de Israel pudesse sim se levantar contra Faraó, levantar contra o Egito, ou mesmo se unir com outros povos que viessem contra o Egito. E aí vale lembrar que a gente está falando de um ponto onde já existiam milhões e milhões de pessoas sobre a face da terra. A Bíblia ela vai nos alertar ali a respeito do povo que sai daquele Egito, que são 600 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, se eles estavam paralelos ali ao Egito, possivelmente o povo de Israel em torno de 2 milhões de pessoas, o povo do Egito ali em torno também de 2 milhões de pessoas. Então nós estamos falando de uma população média de 4 milhões de pessoas.
Deus leva aquele povo no deserto, e aí Deus, para se achegar a eles, Deus traz ali um tabernáculo. E aí vai vir a explicação do porquê Cristo veio. Lógico que tem algumas visões ali, né? Que quando o Filho do Homem pisar na cobra da serpente, ali a representatividade de Jesus, e vai ter também algumas comparações com a Arca de Noé e com outras passagens anteriores que não dá para abordar todos os pontos aqui, mas um ponto principal, ele nasce no deserto, aonde é ordenado ali, né, a Moisés e também a Arão, que era o seu porta-voz, criar um tabernáculo, e ali naquele tabernáculo criar alguns utensílios, e nesse meio desses utensílios teria ali a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança teria o propiciatório, onde teria 2 querubins com as asas apontadas, e aonde Deus descia numa coluna de nuvem ali no propiciatório para poder falar com o povo. Então era a presença de Deus, a graça de Deus que descia ali naquele lugar para falar com o povo, né? A glória de Deus. Ali Deus institui ao povo que eles deveriam fazer sacrifícios a Deus, deveriam fazer holocausto, deveriam matar animais para representar o sangue através de vida. Então, quando o homem pecava, quando o homem falhava, quando acontecia diversas coisas ali que você vai lendo no livro de Êxodo, também no livro de Levítico, eles precisavam nesse tabernáculo, essa tenda da congregação, né, que era um lugar ali, vamos colocar como se fosse uma igreja hoje, mas que só teria acesso ali Arão e seus filhos, né, que eles eram da tribo de Levi, que é escolhido para o templo. Mas ali, quando as pessoas que estavam ali em volta, mais de 2 milhões de pessoas ao todo, eles pecavam e eles ofereciam um animal, uma ovelha, né? Eles ofereciam uma rolinha e diversos animais ali para o sacrifício. Esse animal que era feito o sacrifício era para a expiação do pecado, onde se derramava o sangue daquele animal ali em volta do altar. Aquele animal era sacrificado e era oferecido ao Senhor, e a fumaça do cheiro daquele animal, ele subia com forma agradável ao Senhor, representando ali o que Deus queria com a salvação do mundo, com a salvação do povo. Não que Deus tinha prazer em ver ali os animais morrendo, não que Deus tinha prazer em ver os animais sendo sacrificados, em ver aquele sangue sendo derramado, mas Deus ali traz uma explicação que o sangue é vida. Então, quando havia o sacrifício do animal ali, estava dizendo que o animal estava dando a vida por causa do pecado e por causa da falha da humanidade. E somente assim, feita essa expiação de pecado, é que o povo conseguia novamente ter a comunhão com Deus. Ali somente Arão que podia entrar no Santo dos Santos, para poder fazer a expiação também ali uma vez por ano. E aí você vai ver ali esse segmento de sacrifício animal até a vinda de Cristo. Então, o que nós temos que entender é que, havendo pecado, tem que ter o sacrifício. Havendo sacrifício, chegava a Deus para que Deus pudesse perdoar os pecados. E passado-se ali naquele deserto, né, naquele lugar ali onde aquele povo estava caminhando, Deus traz todos os seus estatutos, todas as suas leis, todas as informações de como o povo deveria viver. Nós vemos ali que são informações que é para a convivência daquele povo em meio ao deserto, situações ali como não podia haver um empurrão, machucar sua mulher grávida, se a mulher tivesse aquele filho antes da hora, teria que ser pagado uma multa, e tem várias punições ali. Então Deus traz várias regras para aquela convivência daquele povo no deserto, mas Deus também traz várias regras para a redimissão do povo. E a todo momento durante o deserto o que Deus faz é simplesmente cuidar do povo a todo custo. Tudo que o povo pedia, tudo que o povo queria, Deus entregava, mas Deus já tinha o projeto do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então chegamos aí a Cristo, né? Quando Cristo nasce, ele nasce de uma virgem, é profetizado pelo profeta Isaías, é profetizado também por outros profetas na Bíblia Sagrada, tanto no Pentateuco como nos livros históricos, em toda a palavra de Deus do Antigo Testamento, você vai ver ligações claras que Deus enviaria um que reinaria sobre todo o povo de Israel e que também enviaria também esse holocausto.
esse cordeiro que seria morto por todos os nossos pecados. E Jesus, ele então vem à terra, ele se apresenta como o Filho de Deus. Ele, em alguns momentos, ele usa a palavra eu sou, incomoda todo o povo religioso daquela época, porque havia diversas seitas, havia diversas heresias. Quando a gente pega no tempo de hoje, que nós vivemos na igreja aqui, a gente sabe que não temos apenas uma denominação, não temos só uma linha, só uma visão do povo. Cada um tem uma visão, um discernimento, e tem gente ainda que traz coisas fora da Bíblia, que a gente falou aqui, né? E acaba se tornando seita e heresia. E naquela época de Cristo não era diferente. Existia ali também a lei oral, né? E a lei escrita. A lei escrita é a que a gente tem hoje, que é o Pentateuco, ali, os 5 primeiros livros da Bíblia. A gente vai ter todas as leis que o Senhor determinou, e havia uma lei oral. E essa lei oral, ela se tornou para aquele povo e algumas seitas, como os fariseus ali, os escribas, né, algo mais importante do que até a lei escrita. Então essa lei oral se tornou muito difícil para aquele povo seguir naquela época. Se tornou peso sobre o lombo das pessoas, de forma que as pessoas não conseguiam mais chegar-se a Deus, porque não conseguia cumprir essa lei. Nem mesmo eles que colocavam a lei sobre os povos ali, eles conseguiam seguir. E Jesus vem, ele traz a explicação à humanidade de todas as coisas, ele deixa bem claro o seu ministério. Aquele povo, aquelas seitas, heresias, elas não aceitaram, né? Elas não aceitaram a Cristo. E aí, só fechar aqui um sonzinho, está saindo aqui errado. Então eles não aceitaram a Cristo, e aí eles fazem o sacrifício de Cristo, onde Cristo morre e ao terceiro dia ressuscita. Mas nós temos que lembrar também que Cristo já estava projetado ser sacrificado como cordeiro mudo desde o princípio da terra. Antes da criação, Deus já tinha determinado isso. Então Jesus, ele sendo Deus, ele desce dos céus, ele passa conosco aqui durante um período de 33 anos, ele faz o seu ministério, ele não peca, ele não falha, ele só tenta ajudar, ele só prega o amor, mas porém não o aceitam e faz esse sacrifício. Quando ele é sacrificado e ao terceiro dia ele ressuscita, se cumpre então todo o Antigo Testamento, se cumpre toda a lei em Cristo Jesus. Jesus cumpriu toda a lei. Embora nós tenhamos algumas linhas de raciocínios aí, né, que vai trazer que a gente precisa ainda observar a lei, que nós ainda precisamos observar os mandamentos ali. É lógico, tem coisas que você vai seguir sim da lei. Você não vai matar, você não vai roubar, você não vai ter outro Deus perante o Senhor, e diversos outros pontos você vai viver ali debaixo daquela lei. Agora, diversas outras coisas você vai viver a lei do seu país, você vai viver aí a lei dos homens, que aí também no Novo Testamento vai falar que a gente temos que ser submisso, desde que a lei esteja dentro da palavra de Deus, não esteja contrapondo a palavra de Deus ali, você pode seguir essa lei tranquilamente. Então, quando Cristo vem, ele cumpre a lei. Qual lei que ele cumpre? Ele cumpre justamente a lei do sacrifício. Então, hoje, não precisamos mais fazer sacrifício para expiação dos nossos pecados. Não precisamos mais levar um animal até um templo, até algum lugar, ou pagar algum valor, ou levar algum tipo de pão para ser queimado ao Senhor, para perdoar os nossos pecados. Então, quando Cristo vem, ele é o sacrifício vivo por toda a humanidade. Ele leva sobre si todos os nossos pecados. Então, de forma que hoje não precisamos mais cumprir a lei, seguir a lei, porque Cristo morreu por nós. É certo que a gente vai ver no Novo Testamento ali, Paulo principalmente falando a respeito disso, que algumas pessoas, né, alguns judeus que não aceitam a Cristo, eles continuam seguindo ali as leis, e alguns outros também que aceitam a Cristo ali, eles fazem observância da lei e seguem a lei, mas por serem judeus, assim como somos brasileiros, seguimos as leis brasileiras, e eles, como judeus, eles seguem ali o Pentateuco e as leis também, seguindo à risca. Então, com Cristo nos elimina esta obrigação de se cumprir leis do Antigo Testamento. E agora nós precisamos entender que Jesus é o próprio Deus. Nós precisamos entender nesse estudo
que Jesus, ele é Deus, ele estava no céu, ele desceu, se fez carne, habitou entre nós, foi sacrificado, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu para nos preparar lugar. E aí a visão de João, né, que João vê lá a nova Jerusalém, toda adornada de ouro, de pedras preciosas, que é a cidade que vai descer para que nós venhamos habitar nela, e Deus será o nosso governador. Deus que comandará a cidade, será coisa maravilhosa. Eu quero ler com vocês aí o livro de João, capítulo 3, versículo 16 ao 18, que nos diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele não crê é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, João aqui ele está trazendo claramente que o nosso acesso à salvação, o nosso acesso a retornar ao paraíso que Deus criou, reservou para nós desde a criação da humanidade, ela está dependendo de Cristo. Ela depende unicamente de você aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, crendo que Deus enviou o seu Filho amado. Não foi para condenar. Embora que Jesus venha, traga o ensinamento, às vezes traz ensinamentos até mais duros do que a própria lei, porque a lei diz que não poderia cobiçar a mulher do próximo, e Jesus pega e fala: se você pelo menos olhar com desejo impuro, você já pecou. Então, existem vários pontos ali que parece que se torna mais difícil para a humanidade, mas não é mais difícil para a humanidade. O que Jesus Cristo ele traz para que nós humanos pudéssemos viver e seguir é uma pureza de coração, é uma pureza interior. Naquele tempo que ele vem, e durante toda essa lei aí, né, essa lei oral, que ela foi sendo cada vez mais se tornando difícil para a humanidade seguir, Jesus ele vem e traz essa salvação, essa libertação apenas para que a gente creia. E aí ele não vem também tirar os mandamentos, ele não vem alterar nada do Antigo Testamento. Algumas pessoas vão falar: Jesus veio, mudou a lei. Não, Jesus não veio mudar a lei, Jesus veio cumprir a lei, e ele cumpriu a lei, ele fez tudo certo, ele não desobedeceu a lei em momento algum. Embora que alguns tenham tentado condená-lo a respeito da lei, mas não a lei escrita, a lei oral. E aí ele repreende também dizendo, né, que vocês tentam um jugo que nem mesmo vocês conseguem suportar, vocês querem colocar sobre as pessoas. Vou ler com vocês aqui também, livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 3 e 4. Nos diz assim a palavra de Deus: acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus, com poder pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos a graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para obediência que vem pela fé. Então, ou seja, Paulo está dizendo que acerca de seu filho, acerca de Jesus, que veio como homem e veio da descendência de Davi. Eric Miguel, baixa o retorno um pouco, estava muito bom antes. Pode baixar um pouco, está dando microfonia. Isso, está muito bom agora. E mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, quando Jesus Cristo ele ressuscita dentre os mortos, ele é declarado sim o Filho de Deus, e agora com poder e autoridade. Deus agora ele esteve à terra,
Deus, ele é crucificado e agora Deus recebe novamente todo o seu poder, todos os seus atributos e ele retorna ao céu. Então, o que nós temos que entender é por que existe um Deus e aí tratamos que Jesus é o Filho de Deus e ao mesmo tempo Jesus é Deus. E aí existem algumas indagações. Jesus aqui mesmo, ele falava, para quem perguntava para ele, ele falava que ninguém saberia o dia, nem a hora, nem mesmo o Filho, a não ser o Pai. Jesus, ele clama ao Senhor também, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Irmãos, nós percebemos que Jesus na terra, como ser humano, como carne, como todos nós, né? A diferença é que ele vem de uma virgem e ele não tem pecado, a diferença dele com a gente é essa, ele é o próprio Deus encarnado. Só que ele não tem os atributos que ele tem no céu, ele resolve esvaziar de si mesmo e descer à terra. Então, quando ele está falando com Deus Pai, ele está falando com Deus que está com todo o poder e toda a soberania. Mas aqui fica claro em Romanos 1 que quando Jesus Cristo, que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando Jesus ele ressuscita, todos os atributos divinos voltam a ele e ele volta ao Pai e está com ele. E envia também a nós o Espírito Santo, que vai ser o próximo ponto que vamos falar. Mas antes eu quero ler com vocês aí também Isaías 7,14, que nos diz assim, por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Temos aqui essa passagem que eu puxei aqui do Antigo Testamento e que também está aí na declaração de fé das Assembleias de Deus, que traz aí que não é somente o Novo Testamento, que não surgiu do nada ali essa mensagem e Cristo apareceu e começa uma nova aliança. Não. O Antigo Testamento, e até pelo profeta Isaías aqui, declarando claramente que Jesus nasceria de uma virgem, né? Que ele viria de uma virgem aí e lhe teria um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então essa virgem ela teve esse filho nasceu, teve o seu ministério e posteriormente crucificou, ressuscitou e ele segue sendo Deus. Algumas pessoas até perguntam se Jesus na terra era 100% Deus e 100% homem. Não tem como Jesus deixar de ser Deus. Mesmo ele estando em carne aqui na terra, Jesus estava 100% Deus e 100% homem. É meio complicado de se entender, mas Deus não deixa de ser Deus. Deus não perde a sua essência. A essência de Deus era 100% com Cristo. Mateus 1:23, que nos diz assim: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Então, percebemos aí que o profeta Isaías anuncia a vinda do Filho de Deus, que nasceria de uma virgem, e nós vemos aí em Mateus capítulo 1, versículo 23, se cumprindo essa profecia, que Jesus já estava entre nós. Hebreus 10:12. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, aceitou-se à direita de Deus. É o que falamos aqui e o que eu narrei no princípio aí de toda a história para adentrarmos. Jesus Cristo, ele é o único sacrifício pelos pecados. Antes de Jesus se sacrificava um animal para a expiação dos pecados, e agora com Jesus ele é o único sacrifício pelos pecados. Único, não existe outro meio de você libertar dos seus pecados, a não ser através de Jesus, que deu a sua vida e ele assentou-se aí à direita de Deus. Sabemos que é uma linguagem figurativa aqui, porque Deus ele não vai ter direita, não vai ter esquerda. Ele é um ser soberano que está em todo lugar, onipresente, onipotente e onisciente. Romanos capítulo 8, 34, também vai nos dizer:
Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Irmãos, Cristo, ele morre na cruz do Calvário, perdoa os nossos pecados. E se você voltar ao Antigo Testamento, você vai ver que aquele que é fiel a Deus, que segue os seus mandamentos, que segue os seus estatutos, ele abençoaria, ele traria toda sorte de bênção sobre o povo que assim fizesse. E hoje continua a mesma situação. O que temos hoje é uma tranquilidade, uma facilidade de se chegar a Deus, porque Jesus Cristo já pagou o preço do sacrifício que deveríamos fazer por expiação ao pecado. Então, o que pode nos separar desse amor de Cristo? Vendo que Deus criou uma humanidade para o adorar. Deus criou uma humanidade sem defeito, sem corrupção. Deus criou uma humanidade para viver ao bel prazer da vontade de Deus. Não foi o bel prazer humano, foi a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, santa, perfeita e agradável. Às vezes as pessoas olham assim e falam, mas tem tantas coisas boas nesse mundo que Deus não gosta, tem tantas coisas que deixam a gente alegre nesse mundo, e aí a gente vai para a igreja e descobre que Deus não gosta, nós temos que parar com isso, parar com aquilo. Mas vamos ser sinceros mesmo, no fundo do nosso coração, do fundo do coração, você que tem esse pensamento, você acredita mesmo que você tem felicidade, que você tem alegria longe de Cristo? Será que existe mesmo alguma coisa que é contrária à vontade de Deus, que nos traz alegria, que nos traz felicidade? Se a gente for falar do dinheiro, a gente pode falar do rei Salomão, que teve todas as coisas, no final teve aquela angústia. Se for falar de festividade, nós vemos aí direto na internet pessoas do meio artístico que tem festa todos os dias e que estão tirando a própria vida. Nós podemos ver e notar diversas situações de alegrias falsas, de felicidades falsas. Nada nessa terra nos traz maior paz, maior alegria, maior gozo do que Jesus Cristo. E nada nessa terra pode nos afastar do amor de Cristo. Aqui Paulo está dizendo aos romanos, quem separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será que você passa por tribulação suficiente para se afastar de Cristo? E será que longe de Cristo as suas tribulações mudará? Será que as coisas que você enfrenta ao sair da presença de Jesus vai mudar, vai melhorar, vai ser mais fácil? Até hoje eu nunca conheci uma pessoa que conseguiu isso, essa façanha de deixar Cristo de lado e conseguiu sobressair, a ser feliz, ter uma família maravilhosa e tranquilidade e a tal da felicidade falsa, né? Pode ter a felicidade falsa, porque a felicidade só existe é com Cristo Jesus. Sem Ele, não tem. Ou será angústia, ou será perseguição, né? Quantos foram perseguidos? E até hoje, em alguns países onde se prega o Evangelho, pessoas são perseguidas, pessoas são mortas, pessoas são queimadas, são martirizadas por causa da fé, porque não negam a Jesus. E finalizando aí, Atos capítulo 1, 9, nos diz, Atos capítulo 1, versículo 9, nos diz assim, tendo dito isso, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles. Então, finalizando aí o quê? Cristo, ele vem como um plano salvífico de Deus, ele é crucificado, ele ressuscita, e agora, nesse momento aqui de Atos, capítulo 1, versículo 9, nos diz que ele está subindo, voltando ao Pai, voltando à sua essência, e em seguida aí, ele vai mandar o Espírito Santo, que é o nosso próximo ponto aí para finalizar. E aí no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho, o Senhor vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. Então, ao cumprir esse sacrifício, para que nós pudéssemos ser redimidos dos nossos pecados,
Jesus ele sobe ao Pai e desce uma outra parte da essência de Deus, que é o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Você não vai ver na Bíblia Sagrada a palavra Trindade, você não vai ver a palavra Santíssima Trindade, mas isso foi dado a concílios que aconteceu depois de montar todos os canons da Bíblia Sagrada ali. Se teve diversos estudos para se entender o que havia acontecido e várias discussões e debates, se Jesus era Deus, se Jesus não era Deus, quem era o Espírito Santo, quem era Deus, e aí em algumas partes eles conseguiram entender, aprofundando em estudo, ligando o Antigo Testamento com o Novo Testamento, eles conseguiram entender que na verdade não são três deuses, mas é um Deus, um único Deus em três substâncias, né? Consubstancial com o Pai e o Filho, ou seja, é uma substância, um Deus, e eles participam dessa mesma substância, tanto Jesus Cristo como o Espírito Santo. Então Jesus sobe, depois de 10 dias que Jesus subiu, desce o Espírito Santo, que é o Consolador. Esse que você sente na sua vida, esse que te movimenta a fazer o que é certo, te movimenta a fazer o que é o correto, que te faz pensar 2 vezes antes de errar, esse é o Espírito Santo, dado a todos nós, entregue a todos nós através do sacrifício de Cristo. Ele sobe e envia o Espírito Santo. O Espírito Santo que antes ele falava através dos profetas, agora ele fala através de toda a humanidade. Todo aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que acredita que Jesus é o Filho de Deus que veio e deu a vida pela expiação dos pecados, ele recebe o Espírito Santo. E juntamente com o Espírito Santo, ele recebe essa paz, essa felicidade, essa alegria, de forma que Estevão, quando estava ali sendo apedrejado, ele não estava sentindo a dor humana, mas ele estava alegre porque ele sabia para onde ele ia. Da mesma situação, Paulo, quando descobriu ali que ele seria morto, que ele seria decapitado, ele também não se entristeceu, não ficou lamuriando, falando, mas por que vão me matar? Não, muito pelo contrário, para morrer para Paulo era lucro e o viver aqui era Cristo. Então Paulo, ele tinha ali aquela tristeza no coração, não era de morrer, a tristeza dele do coração é porque ele sabia que as pessoas precisavam de ouvir, de conhecer mais o Evangelho, e se ele partisse ali, ele deixaria aquele povo, mas ele também, com total confiança a Deus, ele sabia que Deus jamais iria desamparar a igreja, como não desamparou. Estamos aí até hoje sendo guiados pelo Espírito Santo, e em hipótese nenhuma nós podemos deixar isso, abandonar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ou virar as costas e entristecer o Espírito Santo de Deus. Nós devemos sim buscar ser fiéis, buscar agradá-lo, buscar fazer a vontade dele, que nós temos benefícios inúmeros sobre essa terra. E aí, se dizendo de benefício dessa terra, ainda existe uma promessa de uma eternidade, num lugar onde não haverá pranto, dor, nem rancor, nem choro. Nós viveremos eternamente na presença de Deus, Deus governando, Jesus governando sobre nós, em um lugar maravilhoso, um lugar tremendo. E nós devemos sim, além de ter esses benefícios na terra, e aí eu não estou dizendo que crente não passa por dificuldade, não passa por aflição, não passa por tribulação, passa sim, mas nós passamos com o Espírito Santo de Deus e conseguimos vencer. Quantas pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus passam por tribulações e dificuldades e não conseguem vencer, tira sua própria vida, às vezes morre fora de hora aí, de um acidente, alguma coisa, por exemplo, como assassinato, né? Tantas coisas horríveis que acontecem no mundo, porque a pessoa não está com o Espírito Santo de Deus. Eu iria ler com vocês aqui alguns versículos, mas eu vou deixar para vocês anotar, porque o horário do programa não permite mais, 10 horas com mais 50 minutos, mas você pode anotar aí, dar uma pesquisada na sua casa, 2 Coríntios 13, 13, 2 Coríntios 3, 6 ao 17, Romanos 8, 2, João 16, 11, Tito 3, 5, 2 Pedro 1, 21 e João 16, 13. 2 Coríntios 13, 13, 2 Coríntios 3 ao 6 ao 17, Romanos 8 ao 2, João 16 a 11, Tito 3, 5,
2 Pedro 1:21 e João 16:13. Se não deu para anotar, no nosso canal Gospel Vida Com no YouTube vai estar gravado essa transmissão e você consegue voltar lá e entender. Eu espero que vocês entenderam, né, o motivo, a razão de Cristo ter vindo à Terra. Quem é Cristo? Eu espero que esteja bem claro para vocês que Jesus Cristo é o próprio Deus que veio à Terra, se fez carne, entre nós habitou, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu para nos preparar lugar, e que o Espírito Santo é aquele que movia entre os profetas, que falava com os profetas, que falava com o povo do Antigo Testamento, só que eram povos ali escolhidos, né, povos determinados por Deus, que o Espírito Santo de Deus falava, e que agora esse Espírito Santo ele é entregue a toda a humanidade. Todos nós temos acesso ao Espírito Santo e podemos sim agradar, fazer a vontade dele e teremos sim o benefício do Espírito Santo. Lembrando, gente, que não existe coisa mirabolante a ser feita. Não existe coisa impossível a ser feita. A palavra de Deus não traz um fardo para suas costas, pelo contrário, a palavra de Deus tira o fardo das suas costas. Essa situação que às vezes a gente passa aí no mundo pensando, eu vou para a igreja, eu vou virar um cristão, vai se tornar mais difícil porque eu tenho que parar com isso, eu tenho que parar com aquilo. Isso é mentira de Satanás. Todas as coisas que a Bíblia vai te levar a fazer, tudo é para o seu bem, é para o bem da humanidade. A Bíblia ela vai tratar com você o seu tipo de alimentar, o seu tipo de viver, como montar sua família, como ter sucesso nas coisas, como ter sucesso nos negócios. Tudo a Bíblia só trata de benefícios para você. Tudo, tudo, tudo. A Bíblia, em hipótese nenhuma, vai trazer coisas ruins sobre a sua vida. Mas para que você participe desses benefícios que a Bíblia te garante, você precisa conhecer esse Deus, você precisa aceitar esse Jesus, você precisa receber o Espírito Santo para poder entender. E no decorrer da vida você vai se evoluindo aí, conhecendo mais a palavra de Deus e se aproximando mais de Deus. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos fazer oração e já finalizar essa programação. Espero que ficou claro para vocês. Tem o WhatsApp da rádio aí que você pode fazer sua pergunta. Alguma coisa que você ficou com dúvida, você pode perguntar. Alguma coisa também que você viu que eu falei, que você não concorda, que você tem outra visão, você também pode mandar aí a mensagem no WhatsApp. Talvez eu possa sim entender que não é do formato que eu pensei ou não é do formato que eu aprendi e a gente poderemos estudar junto. O importante é isso, é estudar a palavra de Deus, é compreender as coisas, porque nós estaremos salvos a todo momento. Glória a Deus. Veio aqui o pacote, né, a proposta comercial. Tiago aí nos ajudando. A Rádio Gospel FM oferece pacotes de publicidade para ampliar o seu alcance, a sua marca, através dos nossos programas e sessões diárias. Nossos serviços visam proporcionar visibilidade e presença para o seu negócio com opções flexíveis para diferentes necessidades e orçamento. Nós temos aí os pacotes de anúncio na rádio. Pacote básico, 2 chamadas diárias, 210. Pacote intermediário com 3 chamadas, 225. Pacote avançado com 4 chamadas diárias, 276. E o pacote prêmio com 5 chamadas, R$300. Você pode chamar aí no zap da Gospel, né? 64999312715. 64993127115. Lembrando, irmãos, que o anúncio na Rádio Gospel não é somente um anúncio, é um investimento no reino de Deus. Você anunciando a sua empresa conosco, além de você ter uma visibilidade do público evangélico aí de Caldas Novas e também das redes sociais que acompanham pelo Gospel Vida Com, você também abençoa o reino de Deus, porque você vai ajudar a manter essa programação, ajudar a manter toda essa estrutura, os pastores que estão aqui e ajudar em tudo, porque afinal de contas, tudo o que fazemos aqui é para o reino. Oremos ao Senhor para finalizar essa programação.
Soberano Deus e Pai eterno, obrigado, Senhor, pela tua infinita misericórdia, pelo sacrifício que o Senhor fizeste na cruz do Calvário e ressuscitaste ao terceiro dia, para que nós pudéssemos ter o acesso direto ao Santo dos Santos. Pai, que nós possamos sim ouvir o teu Espírito Santo, ouvir os teus mandamentos, ouvir a tua vontade, que nós possamos sim, meu Pai, a cada dia nos aprofundar em conhecimento da tua palavra, que nós possamos, meu Deus, dobrar os nossos joelhos, clamar a ti, ter uma ligação direta com o Senhor, porque sabemos que não há outro caminho, não há outra forma, embora uns corram atrás de vida financeira, outros correm atrás de uma falsa felicidade, outros correm atrás, meu Pai, de uma família perfeita, mas nós sabemos, meu Deus, se não estivermos da tua graça, debaixo da tua proteção, debaixo da tua vontade, sabemos, meu Deus, que não conseguiremos alcançar nada. Meu Deus querido, Deus amado, guarda esse ouvinte que esteve conosco, guarda esse irmão, esta irmã que acompanhou pelo YouTube, que acompanhou pelas redes sociais. Abençoa, meu Pai, a cada morador dessa cidade, que a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre a vida de cada um, meu Pai, não somente hoje, mas para sempre, meu Deus, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, até amanhã. Nós estaremos falando aí, né, na necessidade, na pecaminosidade do homem, que era um ponto do assunto que iríamos abordar hoje, mas não dá prazo por causa do tempo. Mas amanhã nós vamos abordar aí, né, essa situação do pecado do homem. Por que que o homem, né, está tanto tempo afastado de Deus? Por que que Deus instituiu o homem da glória? Embora que a gente falou um pouco aí a respeito disso, né, ali do sacrifício do Antigo Testamento com o Novo Testamento. E vamos falar também na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça, né, pela glória de Deus. E, enfim, se der prazo também, no perdão dos pecados. Deixo um forte abraço, até amanhã, se assim Deus permitir. Tchau, tchau, fui!